Olá, então nós temos aqui a apostila número 15 e é uma apostila que começa a capa aqui, logo, receita de pipoca. Estamos no período junino e a receita de pipoca é uma das receitas juninas mais fáceis que tem, mais barata que tem. Então ela está logo aqui na nossa capa. Vamos começar nossas aprendizagens? Então temos aí a história dos números, né? Na primeira parte. Então, vamos entender por que nós utilizamos o número, como surgiu o número. Como tudo que é criado pelo homem, ele parte a partir de uma necessidade. Né? Ele precisou de alguma coisa ou executar alguma coisa, então ele criou os números. Então tem aí a necessidade de contar, olha só, a necessidade de contar começou com o desenvolvimento das atividades humanas, quando o homem foi deixando de ser pescador e coletor de alimento para fixar-se no solo. A gente estudou isso, quando ele deixou de ser nômade, né, de estar mudando para passar mais tempo fixo num determinado local, fixar-se no solo. As primeiras formas de agricultura iniciaram cerca de 10 mil anos no Oriente Médio. Assim, então, começou a necessidade de se controlar o rebanho. Então, tem todo o texto, você vai ler, eu não vou ler tudo para não ficar extenso. Mas, então, você já sabe, foi devido a uma necessidade de contar, de saber a quantidade de alguma coisa. E a agricultura e a pecuária, né, ele tinha isso, ele não estava mais se mudando o tempo todo, então ele tinha os próprios animais. E ele precisava contar, ter o controle disso aí. Então você vai ver, né, como é que vem, de onde vem a palavra cálculo, o que significa a palavra cálculo, por que a gente diz isso? Cálculo renal, né? Então, vai ler e é bem interessante. E tem aqui, que esse link aqui, vamos relembrar em história, povos antigos, Mesopotâmia e Egito. Né? O Egito, a Mesopotâmia, eles tinham grande habilidade com os números, né? Construíam pirâmides, tinham grandes plantações. Então, nós vamos relembrar isso aí. Bem abaixo tem um link, tem o vídeo, ó, veja o vídeo, né? E vamos relembrar. Então, vamos partir para a questão. Olha só. Fica mais fácil contar quando fazemos agrupamentos, né? Como agrupamos, quando juntamos em grupo. Em cada cena, considerando todos os elementos, pinte cada grupo de 10 em 10, com uma cor diferente e depois responda. Você vai juntar 10 e pintar de uma cor. Vai juntar 10, pintar de outra cor. Vai juntar 10. Cada grupo de 10, cada grupo de 10, não é para pintar cada um de uma cor, é cada grupo de 10. A cada 10 você muda de cor. Pintou 10, aí pega outra cor. Pintou mais 10, pega outra cor. Aí você vai responder, a quantos grupos de 10 cavalos? A quantas dezenas de cavalos? A quantos cavalos no total? Todos os cavalos quantos são, né? A quantos grupos de 10 copos? Na figura ao lado aqui da moça. Nessa figura, ó. Tá aqui na moça, ó. A quantas dezenas de copo? Dezenas são grupos de 10. A quantos copos no total? A quantos copos no total? Agora vamos para esse desenho aqui. A quantos grupos de 10 azulejos? A quantos grupos de 10 azulejos? A quantas dezenas? Dezenas são grupos de 10 elementos de azulejos. E por último, a quantos azulejos no total? Vamos para a próxima. Situações, problemas de divisão e multiplicação em matemática. Lá nós relacionamos como surgiram os números, sobre história, sobre Mesopotâmia, sobre Egito, né, sobre os povos antigos. Aqui nós vamos executar
aritmética, continha, matemática mesmo, operações. Então, vamos aqui começar. Ó. Divisão. Dona Maria fez 24 bolinhos. Alguns eram de chocolate e outros de creme. Então, ela fez 2 tipos de bolo, de chocolate e de creme. Quantos saquinhos Dona Maria vai precisar se colocar? 3 bolinhos, 6 bolinhos, 8 bolinhos. Ela fez 24. Se ela separar 3 bolinhos, quantos saquinhos ela vai usar? Se ela dividir 24 por 3, se ela dividir 24 por 6 e se ela dividir 24 por 8, quantos grupos vão dar? Tem que ser quantidades iguais, né, gente? Próximo aqui, ó. No dia seguinte, Dona Maria fez 36 bolinhos. A metade era de chocolate. Quantos eram de creme? Então, você vai fazer a operação aqui. Se foi 36, quanto é a metade de 36? Para saber a metade, eu tenho que dividir por qual número? Por 2. Metade divide por 2. Dobro, multiplica por 2. Então, aqui, resolva as contas. 24 dividido por 3, 123 dividido por 3, 355 dividido por 5, 126 dividido por 6, 164 dividido por 4, 183 dividido por 3. Aí tem 93 por 3, 204 por 4, 819 por 9, 186 por 6, 244 por 4 e 159 por 3. São contas de dividir. Qual a tabuada que eu preciso ter de apoio? Aquela tabuada de multiplicação, porque a multiplicação ela é o inverso da divisão. E quando eu coloco o número aqui embaixo, que vai ser dividido, o resultado da divisão, né? Aí eu consulto a tabuada de multiplicação. Próxima questão. Temos aqui, é com você. Desenhe no quadro uma pedrinha, olha a relação lá da história. Uma pedrinha para cada ovelha e depois responda. Tem quantas ovelhas? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Tá. Quantas ovelhas você vê? Quantas pedrinhas você desenhou? Uma pedrinha para cada ovelha. 2. Represente a quantidade de ovelhas no quadro usando outro símbolo diferente de algarismos. Qual é a outra coisa? Bolinha, pauzinho, coraçãozinho. Você tem que relacionar. Imagine que você mora lá nas cavernas e você não sabe os números. Ou você é uma criança muito pequena que ainda não aprendeu os números, a escrita dos números como eles são, né? 1, 2, 3. O que você vai fazer? Você vai relacionar a quantidade de ovelhas, né, de bichinhos, para cada símbolo. Pode ser coração, pode ser risquinho, pode ser bolinha, mas tem que ser a quantidade igual. Para cada um símbolo. Para cada ovelha, um símbolo. Correspondência 1 a 1, tá? Vamos para o próximo. Português. Gramática, artigo. Quais são os artigos? Vamos revisar. Gente, por que a gente sempre revisa todas as classes gramaticais? Por quê? Porque é uma parte muito importante do português. Se você não tem a parte das classes das palavras bem aprendida, bem claro na sua cabecinha, com o tempo vai aparecer as partes que tem sujeito, predicado, objetos e cada classe gramatical representa uma janelinha dessa, uma casinha dessa. Então, a gente tem que aprender e saber e dominar todas as classes gramaticais, ok? Então, a classe gramatical que nós vamos estudar agora é o artigo. Qual a função do artigo? O artigo, ele se relaciona. Artigo se relaciona ao substantivo. Até o som final é diferente. Artigo, substantivo. Então, e ele determina, pode determinar o número, singular ou plural,
e determina também o gênero masculino e feminino. O artigo, né, ele pode ser definido ou indefinido. É a classe gramatical mais simples que nós temos, que é rapidinho que você memoriza, porém é uma classe gramatical muito importante, né? Porque ela tem a capacidade de subjetivar, de tornar uma outra classe gramatical um substantivo. Ela é simples e ao mesmo tempo ela é poderosa. Então nós vamos colocar aqui, olha, tem português, gramática. Lá no seu livro é o artigo 57 e 58. Então aqui, ao colocar o a ou uma antes das palavras, fazemos as concordâncias, também aqui, ó. Fazemos as concordâncias com o gênero, como eu falei aí, masculino e feminino. A concordância também pode ser em relação ao número. Número se é single, simples, singular ou plural, mais de um elemento. Um elemento singular, mais de um elemento, 2, 3, 4, plural. Ok? Então, vamos lá. Primeira questão. Complete as frases com os artigos definidos correspondentes. Quais são os artigos definidos? Os artigos definidos. O, a, os, as. Só isso, professora? Os definidos, sim. Quais são os artigos definidos? O, as, os, as. O, masculino. A, feminino. O, masculino, singular. A, feminino, singular. Os, masculino, plural. As, feminino, plural. Então, artigo definido, você tem as laranjas estão maduras. O artigo foi para o plural, o substantivo foi para o plural e todo o resto da frase acompanha para o plural. Olha aqui. O sol está brilhando e as nuvens estão brancas no céu. As crianças estão brincando no jardim e os pássaros cantam. Todo mundo no plural. A aula começou e olha o substantivo, alunos, a aula, tá no singular. Os alunos, plural. Então, os alunos já chegaram. Segunda questão. Complete as frases com os artigos indefinidos, aqueles que eu não defino o ser e nem a quantidade, tá bom? Só sabe que é mais de um. Olha lá. Artigos indefinidos. Quais são? Uma. Uns, umas. Masculino, e uns. Feminino, uma e umas. Então, Mariana colheu uns, porque tomates é masculinos, não é a tomate, né? É uns tomates para colocar na salada. Letra B. O dia de sol e, palavra noite, é o noite ou a noite? A noite. E uma noite de chuva. Um dia de sol, uma noite de chuva. Uns gostam de banana e outros gostam de maçã. Uns. Umas rosas e umas margaridas brotaram no jardim. Simples. Você só tem que entender e lembrar que artigos são os, o, a, os, as, os definidos. Indefinidos, uma, uns, umas. Classe gramatical dos artigos que se relaciona com o substantivo, se relaciona com o nome. Substantivo nomeia todos os seres, animados e inanimados. Vamos para a próxima. Professora, ciências. Ah, professora, eu não aguento mais fazer esses sistemas. Não, gente, imagine eu que estou dando aula há um tempão. É excelente. Quanto mais a gente aprende e vê como é, e vê onde se localiza, mais inteligente a gente fica, mais relações com novos conhecimentos a gente faz. Então, tem aqui, ó, esse aqui, ó, esquema do sistema urinário, né? Aí você vai olhar o órgão que é igual, tá? Pode não estar nesta mesma ordem, mas o órgão, olha só, esse aqui parece dois, tem formatinho de dois feijão, e são dois, do lado direito e do lado esquerdo. Quais são esses dois aqui? Os rins. Olha aqui, ó, veia cava, artéria aorta. Olha aqui e olha aqui, tá aqui do lado.
Esses dois, rim direito, rim esquerdo. Esses dois aqui, ó. Quais são? Tá bem aqui, ó. Os uréteres, ó. Tá vendo? São dois. Aí sai dos rins, os uréteres se unem na bexiga. E por último é excretado através da uretra, tá? E aqui as funções do sistema urinário: filtrar o sangue, né? E todas as funções aqui que a gente já viu da outra vez. Vamos para o próximo. Quarta atividade. Teste seus conhecimentos, assinale a alternativa correta. A filtragem do sangue é realizada aonde? Quem é que filtra o sangue? Né? O processo de eliminação de substâncias prejudiciais ou em excesso no organismo recebe o nome de digestão, excreção ou secreção. O processo de eliminar, de extrair, de colocar para fora substâncias prejudiciais. 3. A urina é constituída principalmente de soro, água e resíduos como glicose e sais minerais, água e resíduos como ureia, ácido úrico e amônia. 4. Cálculos renais são, olha a palavra cálculos, acabamos de ver lá em matemática, né? Cálculos renais são exames radiográficos dos rins e das vias urinárias, operações matemáticas para calcular a quantidade de urina que uma pessoa elimina. Não, gente, não. Olha só, formações sólidas, vou dizer aqui, parecem umas pedrinhas que podem aparecer nos rins, constituídos principalmente de sais de oxalato e fosfato de cálcio ou de magnésio, né? Quinta, a capacidade máxima da bexiga é de aproximadamente 10 litros. Gente, 10 litros é um balde. Ou então 10 garrafas, 5 garrafas daquela de 2 litros de PET. Não dá, né? Então essa já não é. 1 litro ou 0,1 litro ou 100 ml. 100 ml, gente, vai dar um copo pequeno, tá? Pequeno. Então, você vai ver. Ou será que é 1 litro? Vamos para a próxima? Olha aí, história. Nós vamos relacionar história com geografia. Tem aqui, ó, um link, você vai clicar lá no seu dispositivo, você clica. Vou mandar o link também. Tem aqui, ó, as capitanias hereditárias. O que foram as capitanias hereditárias, tá? E ao lado tem onde, aqui, ó, o Tratado de Tordesilhas. Você observar, esse mapa é um mapa atual, tá, gente? Olha aqui o nosso estado de Rondônia. Quando o Brasil foi dividido em capitanias hereditárias, não era esse mapa é atual. Era um outro mapa que eu vou mandar para vocês, mas é para vocês entenderem onde mais ou menos ficava. Você observa que aqui, ó, né, temos aqui, olha, o Maranhão, o Piauí, o Ceará, a costa, né, toda essa parte azul é mar. Então, por quê? Porque os portugueses chegaram primeiro por mar, eles vieram de caravela, então eles entraram por aqui e conseguiram dividir esta parte. E naquela época, Portugal e Espanha dominavam as navegações. Então, Portugal e Espanha descobriram a América e quando depois isso passou-se muita coisa, depois resolveram dividir, fazer um acordo, um tratado, um acordo, fizeram um trato. Por que o nome é Tordesilhas? Porque foi um acordo feito na cidade de Tordesilhas. Aí eles nem vieram para cá, eles simplesmente pegaram para o Brasil na época, né? Pegaram fizeram um acordo lá e disseram assim: eu vou traçar uma linha aqui, a linha do tratado de Tordesilhas, na cidade de Tordesilhas, e nós vamos dividir. O lado amarelo, que é esses que vocês estão vendo aqui, vai ficar com Portugal. Todo esse lado
Aqui vai ficar com a Espanha. Então, tem o descobrimento da América. Relacione a segunda coluna com a primeira. Olha só. 1. Plano de Colombo. 2. Ajudaram Colombo. 3. Acontecimento do dia 12 de outubro de 1492. Gente, o Brasil foi descoberto em 1500. 1492 são apenas 8 anos antes. É pouco. Ai, tia, é muito tempo. Mas, gente, naquela época, tudo era de navio. Para você ir e voltar, olha, você vir de Portugal para cá, eram meses. Quando você mandava uma carta para chegar, outros meses. Não tinha WhatsApp, não tinha internet, isso aí que vocês já nasceram, não tinha. As coisas demoravam muito. Uma notícia demorava muito. Para fazer um tratado demorava muito. Então, um dos motivos que eles não vieram ao Brasil fazer o tratado, porque tinha que vir aqui, né? Medir e tal. Então, não, com o material que eles tinham lá, em Tordesilhas, eles dividiram lá o que eles descobertam. Até porque, na época, o Brasil era muito desconhecido. Ninguém, por livre e espontânea vontade, queria vir para cá. Então, eles passaram o tratado e Portugal, querendo que ninguém invadisse, ele chamou alguns portugueses importantes, mas não tão importantes, não da família real, não. Alguns que estavam devendo ou queriam fazer acordo com a corte portuguesa foram mandados para cá e fizeram as capitanias, as terras hereditárias. Por que se chamavam hereditárias? Porque era passado, por exemplo, o João recebeu a capitania, exemplo, João recebeu a capitania, depois nós vamos estudar, Tomé de Souza e tal. As capitanias foram divididas. Aí esse daqui recebe a capitania de uma cidade do Nordeste. É hereditária porque vai passar para o filho dele. É uma forma de ocupar, porque ele ia vir com a família dele, uma forma daquela pessoa que recebeu aquela capitania, aquele pedaço de terra, capitania de terra, administrar, torná-la produtiva, né, administrar e evitar invasores. Então, para Portugal estava tudo ótimo, porque essa pessoa não ia pagar essa dívida, ou tinha alguma coisa para trocar, ou queria receber um título, aí vinha para cá, ganhava a terra e tinha essa missão importante. Mais tarde a gente vai ver que, com o passar do tempo, essa divisão geográfica do Brasil não deu muito certo. Então vamos lá. Olha aqui, ó, o Tratado de Tordesilhas aqui, ó. Então tá aqui, ó. O Tratado de Tordesilhas. Pesquise no mapa e pinte as terras de Portugal de amarelo e de Espanha de verde, tá? Do jeito que tá aí. Então temos aqui, ó. Você observar deste lado aqui, eu marquei. Olha aqui, ó. Olhe para cá agora. Olha o nosso estado aqui, Rondônia. E marquei aqui também, só que aqui tá pequeno. Olha o nosso estado, Rondônia. Este lado amarelo pertencia a Portugal. Lembrando que este mapa é um mapa atual, tá? É para você entender. E este lado, no vídeo tem mostrando a divisão da época. E este lado é aqui a cidade que a gente mora, Rondônia. Observe que nós estamos do lado da Espanha. Como que isso foi acontecendo? Como que isso mudou? E, professora, por que só a gente fala português aqui, esse país, e todos os outros países da América Latina, eles falam espanhol ou castelhano? Ali na Bolívia, nossa vizinha, fala castelhano, né? Fala espanhol. O Peru também, Chile, Argentina, Paraguai, enfim, só o Brasil aqui da América do Sul que fala português, porque foi o acordo de Portugal, por isso a gente fala português, e Espanha, por isso que eles falam espanhol ou castelhano, tudo bom? Vamos para a próxima. Então, gente, aqui, ó, capitanias hereditárias. O Brasil, ele foi loteado, as terras foram divididas em 15 lotes de terra,
né, que são as capitanias, chamadas de capitanias hereditárias porque podiam, hereditárias, né, porque podiam passar de pai para filho, né, para o filho mais velho. Aí, bem aqui, ó, as terras foram concedidas para 12 pessoas, 15 capitanias, mas só para 12 pessoas, chamadas de donatário. Donatário eram supostos donos das terras, donos. Depois a gente vai descobrir que não eram tão donos assim. Era a tarefa do donatário, olha só, distribuir lotes de terras ou seis-marias, que eram pequenas partes de terra das terras que eles recebiam, né? Nomear autoridades, fundar vilas para que aquilo fosse ocupado, para que tivesse, por exemplo, um pequeno comércio. Então, ele fundava vilas, tá? Escravizar indígenas. Por que eram os indígenas? Professora, mas a senhora falou que tinha os escravos, os que foram escravizados vindo da África. Mas nesta época, tinha muito mais índio, né, do que europeus no Brasil. Então, era muito mais fácil para eles, com armas de fogo, que naquela época Portugal e Espanha, mas estamos falando de Portugal, já possuíam armas de fogo. Então, eles tinham como escravizar indígenas que já estavam ali. A gente vai ver que esse processo é muito delicado e vê aquela situação de que os indígenas não foram tão facilmente escravizados. Por quê? Porque os índios estavam na terra deles, conheciam as selvas, conheciam o espaço geográfico do Brasil, sabiam andar aqui. E os portugueses, como vinham de outro país, vinham de Portugal, não dominavam isso. E tinham muito mais indígenas do que portugueses. Os portugueses tinham acabado de chegar, de descobrir, ninguém queria vir para o Brasil. Os índios já estavam aqui, moravam aqui, eram inúmeros índios, e então eles se rebelavam, não aceitavam a escravidão, mas eles tinham isso, né, para poder plantar, cultivar, ocupar essas terras e precisava escravizar os índios. Recolher impostos para a coroa portuguesa. Então, ele recolhia impostos. Ele era cada um recebia o seu lote, né? E dos 15 que foram divididos, e ele tinha que ocupar, proteger, administrar, né? Você vê que ele distribuía sesmarias, ele nomeava autoridades, administração. Escravizava indígena porque ele precisava de uma mão de obra, recolhia impostos para mandar para a coroa. Aí o que a gente vai ver aqui? Esse aqui que eu estou falando, olha gente, esse é o mapa de Portugal. Observe esse tamanho de Portugal para só aquela parte na época que foi dividida. Tá aqui, ó, o mapa antigo da época. Então, a pessoa estava aqui. Ele não era tão importante em Portugal, porque se ele fosse tão importante, ele ficava lá com a corte portuguesa. Então, ele devia ou queria administrar, receber esse lote. E aí, você observa o tamanho de Portugal. Você observa aqui que tinham países, olha aqui, áreas maiores assim do que certas cidades aqui, né? Então, e além de tudo, era tudo muito desconhecido. Então, ele vinha para cá achando que ia ser tudo muito fácil, vinha realmente desbravar, ok? Então, capitanias, porque eram terras, e hereditárias, porque eram concedidas aos donatários, aos supostos donos de terra, que eles poderiam passar, hereditária, porque ficava como herança, passava para o filho mais velho, ok? Então, vamos lá. Este aqui é o mapa antigo, este é o mapa antigo e este é para comparar com Portugal. Não tem nada a ver com o Brasil, tá, gente? Mas para você entender a dimensão do nosso país. Geografia. Professor, e agora? O que tem isso a ver? Tem a ver que a gente acabou de ver a primeira divisão geográfica do país que foi em capitanias hereditárias. Foi feito um tratado em Tordesilhas e foi dividido
a América entre Portugal e Espanha. A maior parte, mais ou menos aqui, logo após Tocantins, toda essa parte aqui foi dividida em capitanias hereditárias. Com o passar do tempo, com outros tratados, com todo um plano de colonização e ocupação do interior, que eles chamam para cá, de todo esse país, né? Que hoje é a nossa divisão atual do Brasil, você vai ver que toda esta terra aqui tem outra divisão geográfica. Você vai ver que já aparece nesta divisão toda a região aqui, ó, Pará, Amazonas, Acre, Rondônia, Mato Grosso. Você observar aqui, mais ou menos aqui, onde era o Tratado de Tordesilhas, este lado para cá pertencia à Espanha e este lado para cá pertencia a Portugal. Então, o tempo foi passando, foram feitos novos acordos, invasões, guerras, revoltas, e o país foi se configurando desta forma. Então, aqui, o que você tem que fazer nessa atividade? Preenche o mapa com a capital de cada estado. Você vai colocar, vai olhar aqui e vai colocar aqui e vai entender a diferença. E se você observar aqui, ó, o Maranhão já tinha, o Ceará, que essa parte aqui do país é uma parte mais antiga. E esta parte aqui, que é a do oceano, ó, observe, foi a primeira parte a ser ocupada, ok? Aqui, ó, compare os dois mapas do Tratado de Tordesilhas e o nosso mapa do Brasil atual. Qual dos dois mapas o país tem mais área? Será que o país Brasil, é maior agora ou só na época de Portugal? Porque a parte conhecida como Brasil era parte de Portugal. Tudo bem? Então, no mais, até a próxima. Oi, gente. Passando aqui para dizer que tem a resenha do livro. Estamos em junho e nós vamos trabalhar Arraiá na Floresta, Vem Cá. É um livro bem legal, pequeno, curto e fala do arraiá de bichos. Então você vai colocar o nome, o título do livro, a data. A professora vai fazer um pequeno desenho da história e vai dizer aqui o que tem na festa junina que você mais gosta. Eu gosto das comidas. Quais animais compartilharam na festa? Quais animais que estavam juntos e se ajudaram para que a festa acontecesse? Mas até a próxima!